Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, não é novidade para ninguém que a gente vive um dos momentos mais graves do nosso país. Mas um momento como esse tem que ser enfrentado com muita responsabilidade, com muita coragem e ouvindo o povo brasileiro. Sem dúvida, o primeiro sentimento do povo brasileiro, com o qual nós comungamos e que foi o que nos motivou desde o primeiro momento neste mandato, é a luta contra a corrupção. E, portanto, isso tem que ficar muito claro. Nós todos temos o dever de dar todo o apoio, não só à Operação Lava Jato, mas todas as demais ações da Polícia Federal, do Ministério Público, para que se separe o joio do trigo. Isso é fundamental. Não adianta também tentarem jogar todo mundo numa vala comum, dizer, olha, ninguém vale nada, nós vamos acabar com a democracia por esse caminho, de tentar desacreditar a todos. Isso interessa aos bandidos. A quem tem a consciência limpa e tem história de trabalho, interessa a investigação clara e transparente para separar o joio do trigo. E é isso que eu sempre defendi e continuarei defendendo. Agora, nós temos os problemas do dia a dia, como a realidade do desemprego nesse Brasil. E essa realidade tem que ser enfrentada, sim, modernizando as relações de trabalho, melhorando a economia do país. Acredito que não é fazendo uma greve parando tudo, pura e simplesmente. Embora eu respeite o direito de cada um se manifestar e protestar. Isso é legítimo. Até porque é hora, sim, do povo manifestar o sentimento que tem e é hora de nós ouvirmos o povo. Eu, por um lado, acredito que temos que melhorar a economia, de ter austeridade, mas tenho deixado claro que nós não podemos sacrificar os mais pobres. E é por isso que eu defendi e continuo defendendo, e defendi isso claramente dentro do meu partido, de que não devemos votar a reforma da Previdência antes de termos uma auditoria clara feita pelo Tribunal de Contas. Eu requeri isso por escrito há mais de um mês, tenho cobrado do Tribunal de Contas, tenho cobrado inclusive das autoridades do Executivo, manifestei ao presidente dessa casa, ao relator da reforma da Previdência. Temos que ter sim uma auditoria para ter clareza. Tem déficit? Qual é o déficit? Tem devedores? Está cobrando de todos os devedores? Tem privilégio? Tem que acabar com o privilégio. Não pode ter aposentadoria milionária para deputado, para judiciário, para funcionário público que tenha salários de marajá. Tem que cortar primeiro os privilégios. Tem que cortar na carne. Se preciso, diminuir inclusive cargos comissionados, despesas da Câmara, fazer uma política de austeridade e não sacrificar o mais pobre primeiro. Então a auditoria é necessária e eu entendo que ela deve ser feita primeiro, para depois partirmos para qualquer processo de votação. Sim, e aí sim, votarmos uma reforma em que você corte primeiro o privilégio. Uma reforma em que se cobre claramente quem deve e não permita isenções absurdas para grandes corporações multinacionais. Mas é claro que, se necessário for para garantir a seguridade no futuro, que discuta-se sim um aumento sim do tempo de contribuição, mas não de uma forma exagerada. Que discuta-se uma revisão da idade mínima para aposentar. Eu já fiz 60 anos. Eu pago INSS desde os 15 anos de idade, continuo pagando INSS, não vou aposentar pela Câmara, pago o meu INSS e acredito que nós não podemos ter privilégio para A ou B. Isso nos dá moral para discutir, sim, as mudanças que o país precisa. Como a mudança na reforma trabalhista, sem tirar direito de trabalhador, mas modernizando a relação de trabalho, respeitando o trabalhador e respeitando o empregador. É isso que nós pensamos, senhor presidente. Deputado Marcon, por 1 minuto.